Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Umbanda, salve o centro de Umbanda, Caminho Jaruã. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Cuca, Centro de Umbanda Caminho Jaruanda, e hoje a gente vai refletir um pouco sobre saúde do corpo físico e espiritualidade. Será que essas coisas estão separadas? Será que eu quero ser um ser espiritual, eu quero evoluir e o meu corpo físico é segundo plano? Eu não ligo tanto para ele, eu ligo só para o que é espiritual, porque eu sou um ser em ascensão. Será que funciona desse jeito? Bom, para a gente começar a entender isso, é legal a gente entender como funciona essa separação, essa divisão do espírito, desses corpos. O espiritismo, ele traz o entendimento de que nós temos o espírito, perispírito e corpo físico. Algumas outras religiões, algumas filosofias, culturas dividem mais esses corpos, ou seja, às vezes tem 5, 7 corpos. Na verdade, o que eles fazem é esmiuçar mais, é como se eles fatiassem mais. E aí eles dão uma nomenclatura, dão ali a divisão daquilo ali como funciona. Então, às vezes tem, em algumas culturas, a gente tem o corpo búdico, o corpo energético, o corpo mental, o corpo emocional e por aí vai. Quando a gente traz para essa divisão mais, digamos, simples, que é espírito, perispírito e matéria, já dá para entender bem como é que funciona isso. Se quisermos entrar depois no estudo mais aprofundado, a gente pode. Mas já dá para entender muito bem a nossa função aqui em relação ao corpo físico sobre isso. Por quê? Nós temos o espírito, que é o senhor de tudo, é aquele que comanda, é a essência. Nós temos o perispírito, que é a forma que esse espírito tem fora do corpo, que esse espírito tem depois da morte do corpo físico ou do desdobramento. Ele é moldável, ele é plástico e ele tem a forma muito parecida com a do corpo físico, só é mais elástico, dá para moldar melhor, digamos assim. E aí temos esse corpo físico que a gente conhece aqui, que é esse que a gente consegue segurar, pegar. Muito bem, que é a nossa carne, é o nosso corpo. Esse perispírito, ele passa impressões para o corpo físico. Então, o meu perispírito, esse corpo que eu tenho, que é espiritual, que não é um corpo que a gente segura aqui na matéria, esse perispírito, ele vai passar as informações. Se eu, em outras vidas, nessa roda das encarnações, nessas eras e eras, eu fui machucando esse corpo, ou eu sofri lesões nesse corpo, e todos os sofrimentos emocionais estão impregnados ali, naquele corpo perispiritual. Quando eu venho para a matéria, essa matéria fica então moldada a esse corpo. Aí eu trago todas as impressões anteriores. Se eu tive uma doença, se eu tive algo que foi muito marcante, essa doença muitas vezes aparece no corpo físico, que ela ainda não foi curada como espírito. E eu ainda preciso passar por processos e esse corpo aqui de carne e osso é que vai ser trabalhado para isso. Então, o corpo perispiritual traz as impressões para o corpo físico. E aí a gente pensa assim, então tá certo, eu vou resolver o espírito para que esse corpo se cure. É excelente compreensão, a gente realmente precisa olhar para a essência de tudo, a origem de tudo para curar o corpo. E aí a gente faz o seguinte, vou me curar como espírito e aí deixa o corpo para lá, porque o corpo ele está em segundo plano, sabe? Eu vou deixar para lá e agora eu vou curar o espiritual. É aí que muitas vezes nós nos enganamos, porque o corpo físico, ele também passa impressões para o perispírito. Como é que a gente pode ver isso? Vamos lá. Se eu, de outra encarnação, de outra vida, venho para cá e eu não trouxe, por exemplo, nenhum problema pulmonar, eu não tive esse problema, eu não lesionei meus pulmões, eu vim para cá tudo certinho. E aí eu chego aqui e começo a machucar meus pulmões com substâncias, colocar fumaça para dentro dele, coisas tóxicas, que não é bom. E aí eu vou machucar esses pulmões que não estavam machucados lá no perispírito. O que acontece? Esse mesmo corpo, ele passa as impressões e ele volta
para o perispírito essas impressões. Então, quando a gente vê, por exemplo, os chakras, que são aqueles centros de força, os 7 principais, que nós costumamos estudar, né? Essas ligações vão passar essas informações. Nós temos um monte de ligações, milhares. Mas esses são, digamos, as portas maiores de troca entre esse perispírito e esse corpo. E aí, da mesma forma como o perispírito me manda informações por esses chakras, esse corpo também manda informações lá para o perispírito. E aí o que acontece? Quando eu desencarno, quando eu deixo esse corpo aqui e entrego ele, porque ele vai se transformar em outras coisas, vai alimentar outras coisas, vai formar outras coisas, o perispírito continua, só que ele vai com a marca que eu deixei. Então, é daí que vem a grande importância da gente cuidar desse corpo físico. A gente não deixar ele de lado, dizer assim, olha, isso é vaidade, eu deixo para lá, eu cuido da minha alma, deixo o corpo, cuidado com isso. Porque não é assim. Nós não somos uma coisa divididinha. A gente divide para poder entender, para poder ser mais didático. Mas no fim das contas, nós não somos algo separadinho, cortadinho ali em departamentos. Nós somos algo único, maior, e está tudo interligado. O corpo físico é sagrado. É tão sagrado como qualquer outra coisa. Ele não é menos sagrado do que o espírito. Ele é o local que a gente habita. Ele é onde a gente se movimenta. É onde a gente vive. E essa necessidade de ter esse corpo bem é muito grande para que o espírito também possa se manifestar melhor. E aí a gente pode dizer assim, então, para um médium ser bom, ele ser um bom médium, ele precisa ter muita saúde física? Não necessariamente. Nós tivemos médiuns excelentes, maravilhosos, o Chico foi um, pessoas que passaram por sofrimentos físicos, dores, problemas sérios de saúde. Dificilmente alguém passa por aqui e não tem nenhum problema de saúde. E nós tivemos médiuns que tiveram grandes problemas de saúde. Um deles, por exemplo, é o Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Ele ficava numa maca, ele estava tetraplégico. E ele escrevia, ele dava palestras, ele viajava para um lado e para o outro, e ele era um exemplo, ele veio como um exemplo. Ele ensinou para a gente que se ele podia fazer de uma forma tão grandiosa diante de tanto sofrimento, nós muitas vezes com um sofrimento bem mais, talvez um pouco mais fácil de levar, sem diminuir o sofrimento de ninguém, porque cada um está passando pelo que sabe, mas diante desses grandes sofrimentos, a gente olha para eles e fala assim, nossa, eu consigo. Às vezes, a minha é só preguiça. E ele estava ali fazendo uma coisa extraordinária, com um corpo totalmente limitado. Então, o médium não necessariamente tem que ter saúde física para ser um excelente médium, não tem que ter. Mas é nossa obrigação cuidarmos desse corpo físico para que ele seja um instrumento melhor nas mãos da espiritualidade. Quando a gente acaba um trabalho mediúnico, há desgaste energético. Incontestável. Não tem como dizer que a gente sai igualzinho de um trabalho mediúnico, porque não sai. Com o tempo aquilo vai estabelecendo, a gente vai melhorando. Mas existe uma fraqueza ou alguma coisa que fica faltando e depois vai voltando aos poucos. A gente vai se alimentando novamente de energias, mesmo porque a espiritualidade faz isso e fica tudo bem. Mas a questão é que como é que eu entro nesse trabalho mediúnico? Como é que quais são as minhas obrigações com o meu próprio corpo, com o meu próprio templo, para que esse trabalho funcione bem? Como é que eu me alimento? Que atividade física eu faço? Não tem como fugir de atividade física. Não tem. A gente pode buscar aqui, dá para fazer, tanto na questão financeira, como na questão de nossa saúde, porque o médico vai dizer, ó, você pode fazer isso, ou você pode fazer aquilo, mas alguma atividade a gente vai fazer. Uma pessoa dentro de um hospital deitada numa cama, ela faz atividade física, ela tem um fisioterapeuta que vai lá e mexe no corpo dela. O corpo não pode ficar parado, ele não foi feito para isso, ele precisa de um movimento. Esse movimento é necessário para a matéria e ele é necessário para a nossa energia. Quando nós estamos com problemas, dificuldades, sofrimentos e a gente tem um corpo que pode se movimentar, a energia circula,
ela facilita, esse corpo facilita com o movimento a gente dispersar muita coisa. Por isso a dança, por isso quem corre, faz corrida, se sente muito melhor muitas vezes depois. Lógico que tem uma explicação física para aquilo, mas também tem uma explicação energética. A gente precisa se movimentar, isso é muito importante. A nossa alimentação, como é que é a nossa alimentação? Hoje é ultraprocessado para todo lado, é uma comida muito gostosa, muito palatável e muito rápida. Então a nossa vida está corrida. Ah, não dá, eu tenho que fazer aqui, ó, um sanduíche correndo, tomar aqui um refrigerante e me virar para poder continuar. Sabemos dessas dificuldades, mas é necessário nós fazermos um outro esforço para a gente começar a olhar para a nossa alimentação, dar um jeito de melhorar isso dentro também das nossas possibilidades e fazer o melhor que a gente pode. Porque a alimentação sem nutriente vai prejudicar muito esse corpo e a nossa alimentação ultimamente não é boa. Tem muita coisa ruim acontecendo por conta de propaganda, de tudo que tá aí, do que a mídia joga, do que as coisas que, você coma isso que são uma delícia, tudo colorido, né? Tudo aqueles pacotes, tudo cheio do que muitas vezes não presta lá dentro, né? De conservantes, coisas, e são rápidos, são atrativos, são fáceis. Muitas vezes a gente fala assim, pô, eu tenho que comer aqui alguma coisa rapidinho, e essa coisa normalmente não vai nos alimentar. Vai ser por pouco tempo, dá um pico ali de energia, daqui a pouco acaba tudo e a gente fica mal. Então, alimentação e atividade física, nossa obrigação com esse templo, dentro do que a gente pode fazer, dentro das possibilidades que a gente tenha nesse momento, mas busquemos fazer alguma coisa, beber água, pegar sol, tudo isso que é necessário para a nossa vida é nossa obrigação. Senão, nós vamos adoecer e está tudo muito caminhando para isso, para que a gente adoeça com muita coisa que não é boa, que está entrando na nossa alimentação e que muita coisa que nos traz mais para a inércia do que para o movimento. Então, é necessário olharmos para esse corpo agora com esse cuidado espiritual. E aí a gente se entender, nós nos entendermos como seres espirituais que têm um corpo físico e esse corpo físico também é espiritual. Não dá para dizer que a gente, isso aqui é matéria. Não. Isso aqui é matéria, mas está ligado à espiritualidade. Nós não estamos aqui à toa, senão a gente não vinha para cá, senão a gente não tinha um corpo físico. Se Deus, o absoluto, colocou a gente aqui com um corpo físico, é porque a gente precisa disso, precisa vivenciar isso aqui. E como é que a gente está vivendo? Então, como umbandistas, como espiritualistas, como pessoas que acreditam em Deus, nós temos obrigação, como médiuns ou não médiuns atuantes, ou aquele que frequenta apenas a casa, ou o trabalhador que faz outros trabalhos na casa, todos nós temos obrigação. Como é que está esse corpo para que eu possa habitá-lo como espírito e quão confortável me sinto nesse corpo. E muitas vezes a gente não se sente confortável no próprio corpo. É um trabalho que tem que ser feito, muitas vezes é psicológico, é um trabalho que exige um olhar para dentro, mas um caminho muito legal para isso, que vai nos trazer muitos benefícios, é começar com pequenos hábitos. Então a gente começa com pequenos hábitos, não mudanças extraordinárias. A gente pode começar com coisas pequenas, caminhadas curtas, tomar mais água, olhar um pouquinho mais para a alimentação. Posso trocar isso por aquilo? Se eu tenho possibilidade de comprar isso, por que eu vou comprar aquilo? Começar a ver esse tipo de coisa e transformar esse corpo aqui em algo que realmente mereça estar vivendo aqui, que esse espírito mereça viver nesse corpo que a gente habita. Então, muito importante. Não vamos mais separar essa questão. Eu sou um ser elevadíssimo, eu busco uma espiritualidade e o outro que está lá buscando uma saúde física é um vaidoso. Ele só quer mostrar, ele só pensa no corpo físico. Cuidado com isso. A gente tem vaidade espiritual. É uma vaidade que ela entra por outra porta. Ela engana. A gente se acha espiritualizado e, na verdade, estamos cheios de vaidade porque nós achamos que somos melhores do que o outro, porque o outro cuida. E eu nem ligo para essas coisas. Cuidado com isso, a gente precisa olhar para o todo, nós somos um todo, nós somos algo complexo, inteiro. Então que Pai Oxalá nos abençoe, que a gente possa ter bons hábitos, que a gente possa cuidar do nosso corpo com amor e que
esse corpo vai respondendo com amor também a esses cuidados. Muita paz a todos, até o próximo vídeo.